é um pouco confuso, eu não entendi direito. Ali, quando for f de x vezes x, vai ficar x ao quadrado e f de x ao quadrado, por exemplo, certo? E com g de x a mesma coisa. Mesma coisa. Então, mas podia ser y. Mas g de x sendo negativo, ficando ao quadrado, não ficaria positivo? Fica. E por que fica embaixo? Não. Uma coisa é a função. Isso aqui são 3 funções. Você tem a função f. Quem é o gráfico da f? Está aqui. Isso aqui é a função g. Quem é o gráfico da g? Agora aqui é a função h. É uma terceira função. A h está definida no intervalo 0,5 fechado dessa forma. E no intervalo fechado no menos 5 aberto no 0 dessa forma. Então o gráfico da h é isso aí. Só que aqui tem uma descontinuidade. Ela não é contínua no 0. No 0 ela não é contínua. Entendido? Qual é a função que dá exatamente... Pronto, encerra aí. Encerrou? Já começou? Pronto. Diga. Qual é a função que dá exatamente o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico não é gráfico de uma função. Não, mas você... Uma equivalência, Se eu você pegou acho. x ao quadrado mais y igual a 25 para dar esse círculozinho... O círculo... Ele quer uma função que tem um círculo de raio 1. Função, não, isso aqui é uma equação. Olha, vamos separar. Função tem gráfico. Função tem gráfico. Equação tem conjunto solução, que você marca no plano e também se chama de curva, ou lugar geométrico da equação. Nem sempre o conjunto solução de uma equação é o gráfico de uma função. Agora, dado um conjunto solução, muito provável, dado uma equação, muito provavelmente você tem funções definidas implicitamente por essa equação. Ou seja, funções cujo gráfico está contido no conjunto solução da equação. Por exemplo, todas essas funções aqui estão definidas implicitamente por esta equação. Então, por causa disso, os seus gráficos estão contidos no conjunto de solução da equação. Não tem jeito, é o caso geral aqui, ó, caso geral aqui. Essa função, ela está definida implicitamente por quem? Por esta equação. Por quê? Porque quando eu substituir esse par aqui, a igualdade vai se verificar, ou seja, o ponto x, f de x está no conjunto de solução da equação, qualquer que seja x no domínio da f. A mesma coisa vale para essa outra. Entendido? E qual é a equação que dá o círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico tem que raio? Então qual é a equação? Me diga. x2 mais y2 igual a 1. x2 mais y2 igual a 1. Os pontos do círculo trigonométrico são os pontos que estão à distância 1 da origem. Tá? Então pronto. Agora observe uma coisa. Com relação a este exemplo aí. Com relação a este exemplo. Entenderam isso aqui? Isso aqui foi para dar essa definição. Uma função está definida implicitamente. Então repare. Se uma função está definida implicitamente de modo que satisfaz isso, tá? O seu gráfico é subconjunto do conjunto de solução da equação. E se está definido dessa forma, é só fazer uma modificaçãozinha no gráfico. O gráfico é porque aqui o par f de y é que está no conjunto de solução. E f de y não é do gráfico. Os pontos do gráfico são os pontos da forma y, f de y. Então, mas é só um detalhe técnico. Então, você, a menos desse detalhe técnico, você pode dizer, se uma função está definida implicitamente por uma equação, o seu gráfico está contido aonde? No conjunto de solução da equação. Tá certo? Bem, agora observe uma coisa. Eu vou querer derivar. Porque eu vou querer achar a reta tangente aqui, ó. Ó, numa situação geral, eu vou ter um ponto na curva. E eu vou querer achar, se existir, existindo, a equação da reta tangente a essa curva. Só que é um detalhe.
Com esse exemplo aqui, eu consegui encontrar explicitamente eu consegui encontrar a forma das funções, de funções definidas implicitamente pela equação, porque isso aqui está a expressão explícita dela. Agora faça o seguinte, está aqui essa equação aqui. Tente resolver, tirar o y como função de x. Isso aqui não deu muito trabalho não. Para obter essas daqui e essas daqui, não deu muito trabalho não, porque é só você fazer y3 igual a 1 menos x2, quem é o y? Ou seja, encontrar a forma explícita de funções definidas implicitamente por uma equação, significa você, nessa equação, escrever o y em função de x, a história, deixar o y de um lado e passar o x para o outro. Ou escrever o x como função de y. Só que isso nem sempre é possível, tente fazê-lo aqui. Como é que você vai tirar o y em termos de x nessa equação? Dá para fazer? Como é que você vai tirar o x em termos de y? Mas mesmo assim, vai ser possível, dado um ponto, encontrar a reta tangente. Sem que eu conheça a função f. E a ponta de lança disso é esse exemplo aqui. Ó. Vamos pegar esse exemplo da circunferência. Vou pegar aqui. Ó. Olha a primeira função. Vamos pegar aqui, ó. Tá aqui. Tem a equação x2 mais y2 igual a 25 e pega essa função que está definida implicitamente por esta equação. Qual é a função? Qual é? F de x igual a quanto? F de x igual a quê? Raiz quadrada de 25 menos x2. Ela está definida implicitamente por esta equação. x2 mais y2 igual a 25. Tá bom? Tá bom? Tá. Derive. Calcule a derivada. Quem é a derivada da f em relação a x? Regra da cadeia, né? 1 sobre 2. Raiz quadrada de quê? 25 menos x2 vezes quanto? Menos 2x. Parênteses. Então, quanto é que vai dar? Vai dar menos x sobre raiz quadrada de quê? 25 menos x2, não é? Que é exatamente menos x sobre f de x. É ou não é? Pega a outra. Pega a outra. G de x igual a raiz quadrada de 25 menos x2. Menos, né? É menos, não é isso? A G é menos. Quem é a derivada da G em relação a x? É menos, o menos da função, né? Está aqui menos 1 sobre 2, raiz quadrada de quê? 2, vezes quanto? Menos 2x. Em vez de pegar menos com menos, eu vou escrever, cancelo 2 com 2, eu vou escrever isso aqui. Isso aqui é menos 1 sobre menos raiz quadrada de 25 menos x2. Que dá menos 1 sobre g de x. Ué! A mesma coisa. Menos 1 não, desculpa. Que é x. Que é x. Mesma coisa. Ó, para f dá menos x sobre f de x. Para g dá o quê? Dá menos x sobre g de x. Não, tá aqui a conta. Tá aqui a conta, ó. É menos, olha, vamos derivar isso aqui. É menos, aí a derivada disso aqui. 1 sobre 2, raiz de 25 vezes menos 2. Aí esse menos aqui, em vez de fazer menos com menos, eu botei menos aqui embaixo para aparecer a g, que é a g.
Ué, a derivada dá a mesma e leva em contra G? Leva. Esse é o grande lance da derivação implícita. É que você não precisa ter a expressão explícita da função que está definida implicitamente pela equação para obter a derivada. Porque você só precisa saber de uma coisa. Se a função f, se uma função f está definida implicitamente pela equação x2 mais y2 igual a 25, então o que é que eu tenho? Eu tenho x ao quadrado mais f de x ao quadrado é igual a quê? A 25. Daqui eu posso tirar o valor f de x, não posso? Mas nem sempre eu posso? Aqui eu posso tirar? Se eu tiver f de x vezes o cosseno de f de x mais x2, bota para cá, ó. Se eu tiver f de x vezes o cosseno de f de x mais x2, como é que eu vou tirar f de x aí? Aqui eu posso, mas eu não preciso tirar para ter essa derivada, sabe por quê? Porque quando eu digo que a f está definida implicitamente, eu posso estar me referindo a de cima ou a de baixo, não sei qual é. Mas se isso aqui é verdade, então, se duas funções são iguais, aonde elas têm a derivada, as derivadas são iguais. Então, a derivada em relação a x, de quem? De x2 mais f de x ao quadrado, isso é igual a quê? A derivada em relação a x de quem? De 25. Você está entendendo? Porque são iguais. Isso aqui não vale para todo x no domínio da f? Se vale para todo x no domínio da f, aonde tem derivada, vale a igualdade. Não é não? São duas funções iguais. A função constante é igual à função x2 mais f de x ao quadrado. Aí eu derivo. Derivada de x2. 2x. Derivada de f de x ao quadrado. 2f de x vezes f' de x. Muito bem. Isso aqui é igual a quê? Zero. Aí cancela o 2 com 2, fica x mais f de x vezes f' de x igual a zero. Para todo x onde tem derivada. E qual é a conclusão? Qual é a conclusão? É que a derivada da f em x é quem? É menos x sobre f de x. E eu preciso saber quem é a f para chegar nessa derivada. Eu preciso saber que a f ou é a que está em cima. Não, eu vou fazer agora para que está em cima. Não, eu vou fazer agora para que está embaixo. Não. E a fórmula, ela captura a informação de qual f eu estou usando. Porque entre o x e o f de x. Esse processo se chama derivação implícita. E eu posso ir além. Eu nem preciso ter a equação, porque aqui eu tenho a equação, está aparecendo? Aqui eu tenho a equação. Aí eu estou dizendo que a função f está definida implicitamente por a equação, então eu tenho isso. E aí eu taco, derivo. Mas eu nem preciso de tudo isso, eu posso ser mais econômico até. Eu posso chegar e dizer assim, ó. E aí depois eu faço o desenho. Eu posso chegar e escrever simplesmente isso, ó. Encontre dy dx na equação x2 mais y2 igual a 25. Quando eu digo isso e mando encontrar, eu estou sendo imperativo. Eu digo, vai lá e encontre. É porque eu estou dizendo implicitamente o seguinte, ó, tem uma...
tem função definida implicitamente, tá certo? Pela equação. O y, tá? Quando eu faço isso é porque eu estou assumindo que a variável y ela é dada implicitamente como função da variável x nessa equação. Então, quando eu digo encontre dy dx nessa equação, é porque eu estou pensando o seguinte, que y aqui é função de x. Mesma coisa que está aqui, ó. O y é função de x. Só que eu não escrevo f de x, eu uso essa notação porque eu tenho uma notação para a derivada de y em relação a x. Qual é a notação? Qual é? Qual é a notação para a derivada? Quando o y é função de x. Como? dy dx. Então eu chego aqui, já está aqui, ó. Então eu chego aqui, solução, ó. Solução. Eu tenho o quê? x2 mais y2 igual a 25. E aqui eu já estou assumindo que y é dada, a variável y é dada implicitamente como função da variável x por uma função f definida implicitamente pela equação. Então eu chego aqui e faço só isso, ó. Derivada em relação a x de quem? De x2 mais y2, e quando eu estou olhando aqui, eu estou pensando o y, eu estou vendo o y como função de x. Isso aqui é a derivada em relação a x de quem? De 25. Agora cuidado com a derivada, ó. Cuidado com a derivada. Derivada de x2 em relação a x? 2x. Agora qual é a derivada de y2 em relação a x? Y é função de x. Então eu uso a regra da cadeia, aquela motivação fracional da derivada. Quem é a derivada de y2 em relação a x? É a derivada de y2 em relação a y. Qual é a derivada de y2 em relação a y? 2y. Fez o quê? dy dx. É a regra da cadeia. É a regra da cadeia. A derivada de y2 em relação a x é o quê? É a derivada de y2 em relação a quem? Em relação a y, vezes o quê? dy dx. Ou a regra da cadeia aqui, ó, cancelamentozinho, faz com que isso funcione como uma fração. É a regra da cadeia. É exatamente o que está aqui, ó. Quem é isso? Aqui, ó. 2y dy dx. Por que você entende quando está nessa forma e não entende quando eu venho para cá? Está aqui, ó. 2y dy dx. Isso é igual a quanto? 0. Regra da cadeia. Porque eu estou derivando, ó, o y é função de x. Então y2 é uma composição de duas funções. O quadrado com a função y. Então qual é a derivada disso? 2y dy dx. Regra da cadeia. Tá? E aí? Fica x mais y dy dx igual a 0. O que dá o quê? O que dá dy, tá filmando aqui? Dy dx igual a quem? Menos x sobre y. E essa fórmula, ela captura, ela dá o coeficiente angular da reta tangente à curva. Qual é a curva no caso aqui? Qual é? Ó, deixa eu explicar para vocês uma coisa importante. A que curva eu estou me referindo aqui? A circunferência de raio. Qual é a circunferência? Qual é? A circunferência de raio 5. Tá? E a circunferência de raio 5. E aí você vê que nesse caso, o dy dx não pode depender só de x. Não pode depender só de x. Preste atenção aqui. A fórmula captura isso. O dy dx, nesse caso, não pode depender só de x. Sabe por quê? Porque para o mesmo ponto x0, para uma mesma abscissa x0, eu tenho dois pontos na curva.
Eu tenho um ponto aqui em cima que corresponde a um Y, a um Y0. Mas tem um ponto aqui embaixo que corresponde a um outro ponto de ordenada Y1. Então, quando eu for calcular a derivada leva em conta as duas coordenadas do ponto. A abscissa e a ordenada. Está aqui, ó. A abscissa e a ordenada. Entenderam? Não tem como não ser. Encerra e começa outra. Entendi.